Bom dia a todos. Vamos dar início aqui a este momento de reflexão aqui para a Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor. Cumprimentamos a todos esses companheiros de ideal espírita e companheiras que são unidos na prática do bem e a quem nós temos muito carinho e agradecemos pelo convite. Então vamos, como sempre o fazemos em nossas palestras espíritas, vamos começar com uma prece. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que é um Pai de bondade, de justiça e infinita misericórdia. E a Jesus, que é o nosso Mestre, rogando que Ele sempre nos ilumine e que nos mantenha no caminho do bem. Que assim seja. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, que tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é o Deus da riqueza. Então está dizendo nesse capítulo, em várias mensagens, comentários, partes do Evangelho, parábolas que são trazidas aqui, que não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, quer dizer, ao Deus da riqueza. Nesse caso aqui, entendido como alguém que tenha uma vida egoísta e que apenas corra atrás das riquezas, porque esta pessoa, com certeza, vai esquecer-se de Deus, vai esquecer-se da finalidade da vida aqui, que é o nosso aprendizado. Na doutrina espírita, nós aprendemos que o que nós temos, nós devemos a Deus. Ele permitiu que a gente estivesse nesta condição, com esta saúde, neste país, nesta cidade, com estes amigos, com a nossa família, que nós tenhamos esses bens materiais. Então, tudo o que nós temos a permissão de Deus para que nós tivéssemos nesta vida, que nós tenhamos nesta vida, e que nós devemos usufruir bem de tudo isso, do nosso corpo físico, da nossa inteligência e também dessas riquezas, como trata aqui este capítulo. Nós sabemos que as riquezas, em geral, elas não são boas e não são ruins. As riquezas, elas são um elemento de progresso. Sem a riqueza, como haveriam edifícios, pontes, empregos, indústrias, o progresso científico, que é tão necessitado de recursos materiais para avançar? E se o nosso mundo é assim hoje, é por causa dessas riquezas. Então, a riqueza em si é um elemento de progresso. É isso que nos ensina a doutrina espírita. Mas aqui ele está falando do modo de viver egoisticamente e daquela pessoa que apenas dá atenção aos bens materiais e que corre atrás deles o tempo inteiro. Por quê? Porque ela, colocando o seu foco nos bens materiais, na quantidade, no viver prazerosamente, como se não houvesse amanhã, esta pessoa com certeza vai esquecer-se de Deus. E o mais importante na nossa vida não é o que nós temos, mas sim o que nós somos. Ser uma pessoa boa, generosa, alguém que viva honestamente e que daquilo que a gente tenha, outros se beneficiem. Do meu conhecimento,
que outros se beneficiem dos bens que porventura eu possa ter, que são importantes para eu cuidar da minha família, dos meus filhos, para eu ter uma vida digna, mas que eu também possa utilizá-los em benefício de outras pessoas, que esses recursos deem frutos para que também outras pessoas se beneficiem daquilo que nós temos. Então, este é o sentido do capítulo. E agora nós vamos falar, nós escolhemos, porque como esse capítulo é longo, e tem bastante textos evangélicos nesse capítulo, nós escolhemos aqui a parábola do mal rico. Então, é a parábola do rico e Lázaro. Então, aqui a gente precisa atentar para o nome da parábola. É a parábola, não é a parábola do rico, é a parábola do mal rico. Quer dizer, alguém que vive egoisticamente e que não permite que os outros se beneficiem daquilo que ele tem. Então é isso que nós vamos ver aqui nesta parábola. Então o texto está em São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Ele vai dizer o seguinte. Então primeiro nós vamos ler aqui, depois vamos passar a uma interpretação, né, à luz da doutrina espírita. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tende piedade e manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens, e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Então, essa parábola está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. Nós sabemos que uma parábola, ela é uma narração alegórica, com a finalidade de pôr comparações com as coisas do cotidiano daquela época de Jesus, né? Imagine
um povo há 2000 anos e que, na sua simplicidade, nas suas condições daquela época, como é que Jesus iria falar para ele das coisas espirituais, se não fosse por comparações das coisas cotidianas? Então ele traz, por comparação, as coisas do cotidiano para revelar as coisas da vida espiritual, para que eles pudessem compreender. Então, este é o significado de uma parábola. Então, nós vemos que, para interpretar uma parábola, a gente não pode ver apenas o sentido literal, mas sim o que esta parábola significa, o que ela traz de ensinamento para a nossa vida de agora, acerca das coisas espirituais. Então, nós vamos para essa interpretação, buscamos aqui este livro, que é de Rodolfo Caligares, que se chama Parábolas Evangélicas. Então, neste livro, Rodolfo Caligares traz a interpretação, à luz do conhecimento espírita, dessas parábolas, que para nós é um bom livro de estudo, para que a gente aprenda, e tenha esses conhecimentos. Mas aqui nós vemos que ele trata da sorte, de duas pessoas, após uma existência terrena. Então, dois espíritos, em que um teve a prova da riqueza e o outro da pobreza. Nós sabemos que nós somos espíritos que estamos aqui numa reencarnação e que este mundo é um mundo de provas e expiações. Aqui nós passamos por expiações, que são sofrimentos. Aqui nos são impostos para a gente se reaver, para a gente se adequar às leis divinas, que são as leis de Deus, e que também nós temos as provas, que são a maneira de nós aprendermos e, ao final de uma vida, saber se nós passamos nesta prova ou não. Teremos outras oportunidades de nos reavermos, em novas provas, porque a vida continua e tudo é uma continuidade, e que Deus nos dá novas oportunidades, mas que também, se a gente não passar bem por essas provas, no plano espiritual, esta questão será definidora desse nosso futuro. Aqui nós vemos alguém que escolheu a prova da riqueza, como é que ele passou, e um outro que passou pela prova da pobreza. E esta parábola, então, ela nos coloca no terreno das posses. Quer dizer, ela traz aqui uma oposição, nos faz refletir sobre as duas condições, a riqueza e a pobreza. E aqui vai apresentar o mal rico. Então, não é apenas o rico, mas é o mal rico. Por que ele é mau? Pela forma como ele vivia. Ele era alguém esquecido das leis de amor e fraternidade. Então, ele não era solidário. Ele esqueceu essas leis, que essas leis devem presidir as relações dos homens entre si. Como é que ele empregou os seus bens, seus haveres? De um modo exclusivo para ele, apenas para a sua regalia. Então, ele vivia na ostentação, no luxo, no comprazimento pessoal, e demonstrava ser insensível, porque aqui na parábola, de modo algum, em nenhum momento, ele ajudou o pobre.
Ele sempre foi indiferente à miséria e à prova do outro, né? Que o outro estava na pobreza. Ele nunca pensou nos sofrimentos do próximo. Então, essa forma errada de levar a vida desse mal rico, ela é exposta assim para nós nessa parábola, e ainda nessa parábola, esse rico não era apenas ele que era um mau rico, mas que ele ainda tinha outros 5 irmãos, que com certeza viviam igualmente a ele. Por quê? Porque esse mau rico vai se preocupar com os seus irmãos. Ele não quer que esses irmãos dele, no futuro, tenham o mesmo destino que ele, quer dizer, sofrimentos no plano espiritual. Isto significa que era uma família inteira, né? E por isso que aqui ele é chamado de mau rico. Outra coisa que nos chama a atenção nessa parábola é a questão deste rico, e nem dos seus irmãos também, de não fazer caso das Escrituras. Porque aqui vai lembrar, né? Vão lembrar para ele que esses irmãos têm Moisés e as Escrituras. Então, existem muitos textos lá, esta lembrança que eles deveriam ser solidários com os outros, que se houvesse algum pobre, eles deveriam ajudar este pobre, né? Com os recursos que eles tivessem, porque assim é que um povo irmão deve prosseguir, deve viver. Então, ele e seus irmãos conheciam essas leis de Moisés e dos profetas, só que eles não faziam caso dessas leis. Então, apesar de conhecer, eles não praticavam. E aqui também aparece a figura do pobre, dando a entender, né, que este pobre, supondo que ele era alguém justo, afirma que aqui, né, de que Lázaro apenas dos seus sofrimentos e não de nenhuma virtude. Só que a gente deduz, lendo a parábola, que o Lázaro era alguém bom, com virtudes. Por quê? Porque ele foi levado aos céus pelos anjos. Ora, em tão boa companhia assim, só iria se alguém fosse alguém bom. Então, significa aqui, né, ou dá a entender, que o Lázaro era alguém humilde, era alguém paciente, resignado, que tinha ali a sua prova da fome, das chagas, mas que ele era um bom homem, porque senão ele não teria ido para o céu na companhia dos anjos, e também não iria para o seio de Abraão. Nós sabemos que não é o fato de ser pobre que a pessoa é humilde, ou que ela é uma boa pessoa. E também não é o fato de ser rico que ela é uma má pessoa ou é uma boa pessoa. A pobreza ou a riqueza não nos faz melhores de modo algum. Esse é o modo de ser de cada um de nós. É o que nós fazemos com o conhecimento que nós temos sobre as leis divinas e o fato de nós colocarmos em prática ou não, né? Mas, em algum momento, nessa parábola, os dois fazem a passagem, quer dizer, os dois morrem. E daí a situação se inverte. Quer dizer, aquele que vivia esplendidamente e com regalias materiais, ele vai para onde? Como diz a parábola, entre aspas, para o inferno, e está ali num local de sofrimento. Aquele que vivia aqui sofrendo porque estava com chagas,
era um mendigo, passava fome, e o rico de modo algum o ajudava, ele passou essa vida em sofrimentos, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, quer dizer, para o paraíso, para o céu, entendido aqui entre aspas. Então os dois foram para lá. E por que este rico, né, o mau rico foi? Pela forma como ele vivia, né? Como alguém egoísta, desumano, né? O Lázaro vivia à porta do seu palácio, né? E mesmo assim ele não enxergava isso e de modo algum ele o ajudava. E o Lázaro foi para o céu, né, por ter sofrido com paciência e resignação essas agruras de uma vida miserável, né, que ele levava. Então, depois de morrer, o Lázaro, quer dizer, o pobre, foi para o plano espiritual, né, para um local bom, para um local elevado, junto ao seio de Abraão, como diz aqui nessa parábola. E aqui também é esclarecido o porquê do padecer do mau rico e também o porquê da felicidade do Lázaro. E que esta situação ela era impossível de ser modificada de pronto, né? Porque uma vez estabelecida, daí já existe um abismo entre ambos. Então, esta é uma outra informação que a parábola traz para nós. Como nós sabemos, não é um abismo físico, mas sim é um abismo moral, né? Porque o Lázaro, ele alcançara um estado de paz interior, ao que o rico não poderia experimentar, né? Em razão do seu fracasso, porque ele estava angustiado, estava cheio de remorso, né? Então, a situação dos dois era uma muito diferente da outra. São estados de consciência diferentes dessas duas pessoas. E esses estados de consciência diferentes, eles são pessoais. Quer dizer, o do mau rico era apenas dele, o do Lázaro era apenas dele. E impermutáveis. Quer dizer, a cada um segundo as suas obras. Esse é um ensinamento. Mas daí, o rico, ele vai pedir para que o espírito de Lázaro, a alma do Lázaro, fosse levado à presença dos seus 5 irmãos, que viviam da mesma forma que ele, né, para avisá-los do que sucedera a esse mau rico, para que eles se corrigissem a tempo, né, e evitassem os padecimentos futuros. E o pai Abraão vai dizer para eles, né, eles têm Moisés e os profetas que os escutam. Então é uma resposta muito lógica, porque ninguém precisa assim de uma orientação particular para nortear a sua conduta. Vejamos nós, em 2022, nós temos o Antigo Testamento, temos Moisés e os profetas, né? Nós temos os ensinamentos de Jesus, o seu exemplo, que é trazido no seu Evangelho. Nós temos a doutrina espírita, tantos livros, tantas cartas psicografadas que trazem esse conhecimento. Hoje temos filmes, temos todos os recursos da informática, de palestras, que são passados para todos nós. Então, falando apenas de nós, o conhecimento que nós temos à disposição, né? Se nós não melhorarmos a nós mesmos, nós não poderemos alegar uma ignorância, dizer que nós não sabemos. Mas aqui, como ele fala do mau rico, né, em questão dos seus irmãos, quando ele fala ali que eles têm Moisés e os profetas, a gente
entre tantos textos que existem no Antigo Testamento, nós lembramos apenas um aqui do Deuteronômio, que está no capítulo 15, versículos 7 ao 9, onde diz o seguinte: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma de tuas portas, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhes abrirá de todo a tua mão, e livremente lhes emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Então aqui é uma lembrança de que se houvesse algum pobre, aquele que tem mais deveria ser solidário. Isso aqui está em Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 ao 9. Então, quando o pai Abraão diz, né, que os seus irmãos já tinham a lei e os profetas, é a isso que ele se refere. Mas o mal rico, ainda ele insiste, né, num outro pedido, né, já que não, né, que eles têm a lei e os profetas, embora não escutem. Ele havia pedido, né, que alguém pudesse avisá-los disso, né, levar alguma orientação para eles. Mas aqui ainda o mal rico insiste. Ele vai pedir em seguida, né, que o próprio Lázaro seja permitido ir até lá. Quer dizer, uma alma, né, porque ele já havia morrido, um espírito, que ele fosse até os seus irmãos e que daí pudesse orientar esses seus irmãos. Ao que ainda o pai Abraão vai falar para ele, né, que não, né, que mesmo que eles vissem alguém, né, nesse caso que ressuscitasse, que o Lázaro pudesse chegar lá e se manifestar para eles ainda assim não iriam acreditar. E a gente, vendo isso, a gente entende, né, dessa explicação, desta negativa, porque a pessoa só é capaz de compreender se ele está em algum ponto adequado de elevação espiritual. Quer dizer, da forma como eles levavam a vida, embora tivesse a lei, tivesse os profetas, mas a forma como eles levavam a vida, que os caracterizava, estava claro que eles não dariam atenção nem que um morto, né, que uma alma, que alguém aparecesse para eles e os quisessem convencê-los, né? Então, mesmo assim, não seria frutífero, não teria êxito, né, esta visita do Lázaro, porque a pessoa, quando não está preparada, não tem o que o remova, né, das suas atitudes. É preciso que a pessoa se coloque de um modo interior, pessoal, naquela posição. E nós lembramos aqui, com os conhecimentos da doutrina espírita, que todos nós vamos nos elevar, que todos nós chegaremos neste ponto. Como diz Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, que se você já está neste momento em condições de perceber essas coisas, outros te seguirão. Quer dizer que antes de nós, outros já estavam preparados e nós não. Mas se agora nós temos condições de compreender, não quer dizer que todos tenham essa mesma condição. Algum dia eles terão.
mas não neste momento. Então, este momento é para nós, é para que a gente pense e medite. É um momento de reflexão que não é para os outros, mas é para cada um de nós. Assim, do modo como nós levamos a vida quanto às coisas materiais. Nós devemos ter um proceder generoso, de solidariedade, de permitir que os outros possam gozar, né, possam também usufruir, pelo menos de um pouco que seja, daquilo que nós temos. Porque cada um de nós, algum dia, vai prestar contas de tudo o que nós temos recebido. Como nós sabemos também de outra parábola, da parábola dos talentos, tudo o que nós recebemos de Deus. E é para aproximarmos mais dele, que a gente consiga aproximar a nossa família, os nossos filhos e tantas outras pessoas. Mas também, principalmente, para que a gente se aproxime de Deus. E a forma disso é utilizando bem tudo o que nós recebemos de Deus. A nossa inteligência, os nossos recursos materiais. Então é disso que trata este capítulo, né? Que é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, é disso que nós falamos. Então, é um aviso, né, para concluir. Não siga por esse caminho aí de viver como um egoísta. Então, que aprendamos a dividir, a solidariedade. Então, aquele que tem mais deve ajudar aquele que tem menos. E, principalmente, que nós somos todos irmãos. Nós somos todos irmãos. E existe uma lei, que é a lei de igualdade, que perante o túmulo, né, na nossa vida espiritual, nós estaremos frente a frente conosco mesmo e com tudo o que nós fizemos, de todos os recursos que nós tivemos. Nós somos todos irmãos, uns mais necessitados do que outros. Aqui falamos das riquezas e dos recursos materiais, mas também, logicamente, de um apoio moral, de um bom conselho, de paciência, de tolerância, de uma ajuda mútua que deve existir entre todos nós, porque nós somos cristãos. A doutrina espírita é uma doutrina cristã e que estuda e procura colocar em prática os ensinamentos de Jesus. O que nós temos, o que nós sabemos, deve ser dividido com outros. É o repartir o pão. E é isto que nos torna cada vez melhores e nos aproxima, então, de Deus. Mas agora, finalizando essa nossa breve palestra pública, aqui pela internet, nós vamos agradecendo de antemão a atenção de todos, a paciência, a tolerância para conosco. Nós vamos agradecer, Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina. Bendito sejas, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece. Bendito sejas, Senhor, pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim da cor,
pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor, em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito sejas, Senhor. Então, bendito sejas o Senhor. Muito obrigado pela sua atenção e um excelente final de semana.